causa da multidão, e pois era pequena estatura, aleluia, e correndo, assentou-se sobre uma figueira, avistou uma grande figueira brava, para ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando, aleluia, para cima, e viu-lhe e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E aproximou, desceu depressa, aleluia, aleluia, e desceu depressa, alegrosamente, e vendo de todos isto, murmuraram, dizendo: entrará se hospedeiro um homem pecador. E levantou-lhe Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu estou aos pobres, dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado aquele, o restituirei 40. Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Essa palavra é bastante conhecida, para que nós venhamos entender. Jesus, aonde ele passava, ele arrastava a multidão. Aleluia. Pelas maravilhas, pelos milagres que Jesus ele fazia na vida do povo. Então Jesus ele veio em busca de uma missão, né? Ele veio como criança, se humilhou a si mesmo, deixou a sua glória para se fazer como homem, para ver como um homem ia agir na terra. Porque todos pregaram, aleluia, e ninguém convenceu. E Jesus, vendo isso, falou: envia a mim, Pai, para que eu venha pregar sobre essas pessoas, para que eu venha curar, para que eu venha libertar. Igual Isaías diz, que quando Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim, para pregar aos mansos, para, aleluia, libertar os cativos e libertar os presos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus chegou numa grande missão. Ele sentou para causa da multidão, e pois era pequena estatura, aleluia, e correndo, assentou-se sobre uma figueira, avistou uma grande figueira brava, para ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando, aleluia, para cima, e viu-lhe e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E aproximou, desceu depressa, aleluia, aleluia, e desceu depressa, alegrosamente, e vendo de todos isto, murmuraram, dizendo: entrará se hospedeiro um homem pecador. E levantou-lhe Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu estou aos pobres, dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado aquele, o restituirei 40. Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Essa palavra é bastante conhecida, para que nós venhamos entender. Jesus, aonde ele passava, ele arrastava a multidão. Aleluia. Pelas maravilhas, pelos milagres que Jesus ele fazia na vida do povo. Então Jesus ele veio em busca de uma missão, né? Ele veio como criança, se humilhou a si mesmo,
deixou a sua glória para se fazer como homem, para ver como um homem ia agir na terra. Porque todos pregaram, aleluia, e ninguém convenceu. E Jesus, vendo isso, falou: envia a mim, Pai, para que eu venha pregar sobre essas pessoas, para que eu venha curar, para que eu venha libertar. Igual Isaías diz, que quando Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim, para pregar aos mansos, para, aleluia, libertar os cativos e libertar os presos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus chegou numa grande missão. Ele sentou para aprender como criança, aos 12 anos. Ele foi aos doutores ali, dando lição de Bíblia, nos doutores da lei, nos sacerdotes ali, aleluia. E a Bíblia diz que ele some, depois aparece aos 30 anos, quando ele é batizado. João Batista estava no Jordão, batizando ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele estava batizando o povo para o arrependimento. Mas Jesus, ele chegou ali, ficou, e João teve uma revelação, falou: aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João trouxe a revelação, e Jesus falou: João, me batiza. Ele falou: não, eu não sou digno nem de desatar a sandália do meu pé. Então João, ele entendeu que ele não era digno, mas Jesus falou assim: ó, não, que se cumpre as escrituras sagradas, para que eu venha fazer a justiça do meu Pai, a vontade do meu Pai. E depois ele foi para o deserto, igreja. Porque assim, quando você vai para o batismo, depois que você sai para o batismo, você entra no deserto. Porque se você não entrar no deserto, não tem como você exercer o ministério. Porque o deserto é a preparação. Aleluia, o deserto. Aleluia, para a doutrina, escola bíblica dominical. E às vezes nós queremos pregar, às vezes nós queremos profetizar, mas se como nós vamos pregar, sendo que nós não temos conteúdo, como nós vamos profetizar antes, sabendo que o que Deus falou através da tua palavra? Porque todo profeta, ele profetizava conforme Deus, ele constituía e o estudo, aleluia, que os profetas estavam estudando. A Bíblia aqui, igreja, antes era em hebraico, e o povo tinha que estudar para traduzir ao português, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer, onde Jesus passava, ele arrastava a multidão, milagre acontecia, cura, Jesus curava, mas sempre ele perguntava: você tem fé? Porque Jesus, ele faz nada, igreja, na minha vida e na tua vida, se nós não tiver fé. Se nós não tiver fé, aleluia, ele não opera, ele não faz nada. Porque em Hebreus, aleluia, diz 11 ali, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque através da fé, os patriarcas, os profetas alcançaram o testemunho. Sabe o que acontece? Abraão, ele teve fé, porque ele saiu de uma terra, da casa do pai, é uma terra onde Deus mandou, onde Deus falou: sai da tua casa, da tua parentela, uma terra onde eu te mostrarei. Como a pessoa vai sair sem nada, só o corpo, a roupa do corpo? Porque ele sabia que ouviu a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nunca mais será o mesmo. Sabe por quê, igreja? Quando você começa a ouvir a voz de Deus, a tua vida muda, a tua história muda, a tua família muda, aleluia, a situação ela sai. Porque quando Deus fala, até a terra para, igreja. Não tem, quando Deus fala, até o inimigo tem que obedecer, é verdade. Porque quando Deus fala, até o inimigo tem que calar a boca para ouvir a voz de Deus.
Então, igreja, quando estava Zaqueu aqui, a Bíblia diz que Jesus estava indo em nações e nações. Jesus, ele passava em Jericó. A Bíblia diz que Jericó era uma cidade amaldiçoada, onde tinha coxo, onde tinha os enfermos. Então Jesus, ele ia onde tinha problema, onde estava precisando dele. Então onde ele pisava, tinha uma situação, tanto na área física quanto na área espiritual. A área física, a pessoa era cego, coxo, manco, aleluia. A Bíblia diz na área física, é no corpo. Mas na área espiritual, lembra do homem endemoniado de Gadara? Quando Jesus passa do barco, sai do barco, pisa em Gadara, os gadarenos. A Bíblia diz que um homem espírito imundo roga e diz: Mestre, filho do Deus Altíssimo, por que me perturbais? Então o demônio reconhece que aquele que estava pisando não era um homem físico, não era um homem dessa terra, mas era um homem de toda a autoridade, de toda a glória, aleluia. E ele pisou e rogou e disse: por que me perturbais? E Jesus falou: qual é o teu nome? Legiões, porque somos muitos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ia expulsar, ia levar para o precipício aqueles demônios. Mas os demônios rogaram e disseram: Mestre, manda nós para mandadas de porco. Então permitiu. O nome dele era proclamado em toda a nação. Então todo mundo sabia, aleluia, que tinha testemunho. Jesus falava assim: eu te curei, mas não fala para ninguém. Quando Deus faz algo na nossa vida, nós não se contém, nós vamos logo contar para o vizinho, nós vamos logo contar para a igreja o testemunho que Deus ele fez na nossa vida. Então o nome do Senhor estava proclamado em todo mundo. Então ele arrastava a multidão. Não é só porque a multidão seguia Jesus, porque ele era servo do Senhor. Não é que todo mundo, aleluia, que a multidão estava atrás de Jesus, porque toda a multidão estava em santidade com Deus, estava ali pelo ensinamento do Mestre. Muitos estavam ali, que eram os fariseus e os escribas, querendo rogar e falar: eu quero ver se esse Jesus vai fazer milagre, eu quero ver se esse Jesus aí que fala que é o Messias, eu quero ver se ele vai curar, se ele vai libertar. Estava ali para atrapalhar a igreja. Jesus, para ver se Jesus ia fazer alguma coisa errada, para que eles venham pegar a lei de Moisés e crucificar Jesus ou acusar Jesus pela lei do homem, pela lei de Moisés. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Zaqueu viu Jesus, viu uma figueira brava. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu olhou e falou: eu vou subir naquela figueira. Aleluia. E a figueira, quando nós vemos, igreja, a figueira tinha espinho, mas Zaqueu não viu o espinho. Zaqueu queria ver Jesus, queria ver o Mestre, queria saber quem era o Filho de Deus. E ele falou: não importa se essa figueira vai me picar, se essa figueira vai me se machucar, mas que eu vou ver Jesus, eu vou. Sabe o que é isso, igreja? Para nós seguir a Jesus, para nós seguir o Mestre, nós temos que ter dor, sofrimento, porque quando você vai crescer sem o sofrimento,
sofrimento. Através da situação que acontece, nós crescemos naquilo, aleluia, que Deus determinou para nós. Mas para que nós venhamos crescer, não é só no sorriso não, igreja. É no chorar, igreja. Aleluia, é gemendo, é orando. Aleluia, Zaqueu estava ali. Vendo que Jesus, quando passou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa. O pensamento de Zaqueu dizer: oxe, quem falou que eu era Zaqueu para Jesus? Não, Jesus sabia que Zaqueu estava ali, por isso que ele passou naquele momento. Aleluia, Jesus falou: vou passar por ali, porque eu sei que vai ter um homem na figueira, que ele é pequeno, de pequena estatura, e o nome dele é Zaqueu. E quando ele desceu, igreja, aleluia, quando ele desceu, a multidão rogando, os fariseus e escribas rogando e falando: rapaz, vai entrar na casa do pecador mesmo. Aleluia, mas a Bíblia nos diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus entra, aleluia, e Zaqueu falou: Senhor, se eu roubei, se eu defraudei, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia. E Jesus olhou que Zaqueu se arrependeu naquele momento, que Zaqueu se abriu o seu coração. E Jesus disse: hoje aqui houve salvação nessa casa. Sabe o que acontece? Quando muitos falam: esse é pecador, esse não presta, Jesus fala: esse é meu filho, essa é minha filha, que tanto me compasso. Aleluia, Deus. Nós estamos aqui, igreja, porque nós somos excluídos muitas vezes da sociedade. O nome dele era proclamado em toda a nação. Então todo mundo sabia, aleluia, que tinha testemunho. Jesus falava assim: eu te curei, mas não fala para ninguém. Quando Deus faz algo na nossa vida, nós não se contém, nós vamos logo contar para o vizinho, nós vamos logo contar para a igreja o testemunho que Deus ele fez na nossa vida. Então o nome do Senhor estava proclamando em todo mundo. Então ele arrastava a multidão. Não é só porque a multidão seguia Jesus, porque ele era servo do Senhor. Não é que todo mundo, aleluia, que a multidão estava atrás de Jesus, porque toda a multidão estava em santidade com Deus, estava ali pelo ensinamento do Mestre. Muitos estavam ali, que eram os fariseus e escribas, querendo rogar e falar: eu quero ver se esse Jesus vai fazer milagre, eu quero ver se esse Jesus aí que fala que é o Messias, eu quero ver se ele vai curar, se ele vai libertar. Estava ali para atrapalhar a igreja. Jesus, para ver se Jesus ia fazer alguma coisa errada, para que eles venham pegar a lei de Moisés e crucificar Jesus ou acusar Jesus pela lei do homem, pela lei de Moisés. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Zaqueu viu Jesus, viu uma figueira brava. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu olhou e falou: eu vou subir naquela figueira. Aleluia. E a figueira, quando nós vemos, igreja, a figueira tinha espinho, mas Zaqueu não viu o espinho. Zaqueu queria ver Jesus, queria ver o Mestre, queria saber quem era o Filho de Deus. E ele falou: não importa se essa figueira vai me picar, se essa figueira vai me se machucar, mas que eu vou ver Jesus, eu vou. Sabe o que é isso, igreja? Para nós seguir a Jesus, para nós seguir o Mestre, nós temos que ter dor, sofrimento, porque quando você vai crescer sem o sofrimento, não é que Jesus ele quer ver o nosso sofrimento. Através da situação que acontece, nós crescemos naquilo, aleluia, que Deus determinou para nós. Mas para que nós venhamos crescer, não é só no sorriso não, igreja. É no chorar, igreja. Aleluia, é gemendo, é orando. Aleluia, Zaqueu estava ali. Vendo que Jesus, quando passou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar em sua casa.
O pensamento de Zaqueu dizer, oxe, quem falou que eu era Zaqueu para Jesus? Não, Jesus sabia que Zaqueu estava ali, por isso que ele passou naquele momento, aleluia, Jesus falou, vou passar por ali, porque eu sei que vai ver um homem na figueira, que ele é pequeno, de pequena estatura, e o nome dele é Zaqueu. E quando ele desceu, igreja, aleluia, quando ele desceu, a multidão rogando, os fariseus e escribas rogando e falando, rapaz, vai entrar na casa do pecador mesmo. Aleluia, mas a Bíblia nos diz que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus entra, aleluia, e Zaqueu fala, ó Senhor, se eu roubei, se eu desfraudei, se eu falei, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia. E Jesus olhou que Zaqueu se arrependeu naquele momento. Que Zaqueu se abriu o seu coração. E Jesus disse, hoje aqui houve salvação nessa casa. Sabe o que acontece? Quando muitos falam, esse é pecador, esse não presta. Jesus fala, esse é meu filho, essa é minha filha, que tanto me compasso. Aleluia, Deus. Nós estamos aqui, igreja, porque nós somos excluídos muitas vezes da sociedade. Muitas vezes, aleluia, crente redondo, crente quadrado, crente que só quer ser santo, não. Nós somos filhos de Deus, porque nós sabemos, aquele que morreu por mim e por você na cruz do Carvalho. Aleluia, Deus. Aleluia. E diz, igreja, que para o ímpio, isso aqui é histeria, mas para nós é poder de Deus. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, mudou algo em Zaqueu. A avareza que Zaqueu ele tinha pelos bens, porque ele era rico, ele era publicano. E a Bíblia diz que ele desfez tudo para seguir o mestre, para louvar o Senhor pelo caminho. Sabe o que acontece? Às vezes, para que nós venhamos seguir Jesus, nós temos que nos fazer algo da nossa vida que atrapalha nós seguir o mestre. Sabe por que Jesus falou? Aquele que vinha após mim, pegue a sua cruz e negue a si mesmo e me siga. Eu sei que a caminhada não é fácil, eu sei que a cruz, muitas vezes, você fala, a cruz é pesada, não. Em Mateus 8:28 diz, todos a mim cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e suave. Então o fardo que Deus ele coloca na minha vida e na sua, é suave e leve. Sabe quem coloca o fardo pesado na minha e na tua vida? É o inimigo que coloca o fardo pesado na minha e na tua vida. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele sentava na roda dos pecadores. E os fariseus falando assim, como esse daí fala que é filho de Deus, sentando na roda dos pecadores? E a Bíblia diz que os seus discípulos comeram sem lavar as mãos. Comeram. E os fariseus, eita, os discípulos comeram sem lavar as mãos. E Jesus falou, não, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Sabe o que é isso? O vigílio que você fala. Aqui na igreja você dá glória a Deus. Lá fora você está falando o quê? A Bíblia vai me dizer que a boca fala o que o coração está cheio. O que não está cheio nessa noite, igreja? Está na hora de nós se encher da presença de Deus. Está na hora de nós descer da figueira. Está na hora de nós descer na hora de Deus. Deus grande, aleluia. Sabe o que é, igreja? Porque o que está para vir aí, igreja, só vai suportar aquele que estiver em oração. A Bíblia vai dizer que Deus ele guarda a sua cidade. Porque se Deus não guardar a cidade, em vão será a sentinela. Sabe o que é isso? Se Deus ele não guardar o teu povo, em vão será a sentinela. Mas Deus ele é o guardião do povo. Ele guarda nós, igreja. Protege nós. Aleluia. Ele cada dia está dando livramento para nossas vidas.
Mas quando Jesus ele ensinava do reino, igreja, ele ensinava por parábola, ele ensinava que a vinda dele estava próximo. Ele falou: o Filho do Homem será entregue aos pecadores, para que eu um dia fosse ao meu Pai, aleluia, e quando eu ir, eu enviarei o Espírito Consolador, ajudador. Sabe o que é isso? O Espírito Santo está na minha vida e está na tua vida, igreja. Mas vai chegar um tempo que o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Ô igreja, se prepara, e quando o Espírito Santo está na minha vida e na tua vida, será pela presença de Deus. Aleluia. Aí muitos falam: assim, irmão, só dá correção. Sabe o que é, igreja? A Bíblia vai nos dizer que o Pai ama aquele que corrige. Porque se você não ouvir a correção, não tem como você ser filho de Deus. A palavra de Deus diz. Porque Deus ele vai corrigir aquele que ele ama. Aquele que ele chamou, porque Deus não... Aleluia, crente redondo, crente quadrado, crente que só quer ser santo, não. Nós somos filhos de Deus, porque nós sabemos aquele que morreu por mim e por você na cruz do Carvalho. Aleluia, Deus. Aleluia. E diz, igreja, que para o ímpio, isso aqui é histeria, mas para nós é poder de Deus. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, mudou algo em Zaqueu. A avareza que Zaqueu ele tinha pelos bens, porque ele era rico, ele era publicano. E a Bíblia diz que ele desfez tudo para seguir o mestre, para louvar o Senhor pelo caminho. Sabe o que acontece? Às vezes, para que nós venhamos seguir Jesus, nós temos que nos fazer algo da nossa vida que atrapalha nós seguir o mestre. Sabe por que Jesus falou? Aquele que vinha após mim, pega a sua cruz e negue a si mesmo e me siga. Eu sei que a caminhada não é fácil. Eu sei que a cruz, muitas vezes, você fala, a cruz é pesada. Não. Em Mateus 8:28 diz: todos a mim cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e suave. Então o fardo que Deus ele coloca na minha vida e na sua é suave e leve. Sabe quem coloca o fardo pesado na minha e na tua vida? É o inimigo que coloca o fardo pesado na minha e na tua vida. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele sentava na roda dos pecadores. E os fariseus falando assim: como esse daí fala que é filho de Deus, senta na roda dos pecadores? E a Bíblia diz que os seus discípulos comeram sem lavar as mãos. Comeram. E os fariseus, eita, os discípulos comeram sem lavar as mãos. E Jesus falou: não, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Sabe o que é isso? O destino que você fala. Aqui na igreja você dá glória a Deus. Lá fora você está falando o quê? A Bíblia vai me dizer que a boca fala o que o coração está cheio. O que tu está cheio nessa noite, igreja? Está na hora de nós se encher da presença de Deus. Está na hora de nós descer da figueira. Está na hora de nós descer na hora de Deus. Deus grande, aleluia. Sabe o que é, igreja? Porque o que está para vir aí, igreja, só vai suportar aquele que estiver em oração. A Bíblia vai dizer que Deus ele guarda a sua cidade. Porque se Deus não guardar a cidade, em vão será a sentinela. Sabe o que é isso? Se Deus ele não guardar o teu povo, em vão será a sentinela. Mas Deus ele é o guardião do povo. Ele guarda nós, igreja. Protege nós. Aleluia. Ele cada dia está dando livramento para nossas vidas. Mas quando Jesus ele ensinava do reino, igreja, ele ensinava por parábola, ele ensinava que a vinda dele estava próximo. Ele falou: o Filho do Homem será entregue aos pecadores, para que
que eu um dia fosse ao meu Pai, aleluia, e quando eu ir, eu enviarei o Espírito Consolador, ajudador. Sabe o que é isso? O Espírito Santo está na minha vida e está na tua vida, igreja. Mas vai chegar um tempo que o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Ô igreja, se prepara, e quando o Espírito Santo está na minha vida e na tua vida, será pela presença de Deus. Aleluia. Aí muitos falam, assim, irmãos, só dá correção. Sabe o que é, igreja? A Bíblia vai nos dizer que o Pai ama aquele que corrige. Porque se você não ouvir a correção, não tem como você ser filho de Deus. A palavra de Deus diz. Porque Deus ele vai corrigir aquele que Ele ama. Aquele que Ele chamou para... Porque Deus não... Aleluia. Ninguém que Ele chamou. Porque Deus pagou o preço pela minha vida e pela tua vida. E a Bíblia vai nos dizer, igreja, que quando Jesus ele passava, tinha uma mulher com fluxo de sangue. A Bíblia vai nos dizer que ela teve 12 anos, aleluia, com a hemorragia de sangue. Já pensou, igreja? Uma jovem, um fluxo de sangue, 12 anos, jorrando sangue direto. E a Bíblia vai nos dizer que quando era aleluia, a mulher tinha um fluxo de sangue, mandava para o arraial dos rejeitados, onde ele tinha um cego, coxo, leproso. Estava ali isolada. E a Bíblia vai nos dizer que esperava 7 dias para que o fluxo de sangue venha cerrar. Mas naquele momento, aquela mulher ficou 12 anos. 12 anos com fluxo de sangue. Falou aos médicos, aleluia, pagou os médicos, pagou tudo. Tudo é o dinheiro, mas a medicina não pode fazer o que Deus ele faz na minha vida e na tua vida. Tem coisa que é medicina, mas tem coisa que é espiritual. Tem coisa que só Deus pode fazer. Aleluia, Deus. Aí você fala, essa situação não passa, eu procurei tal fulano. Não, quem pode resolver é Jesus. Porque o recurso da terra acaba, mas o recurso do céu, ele nunca acaba, ele é infinito. O recurso pode acabar. O homem é falho, o homem é falho. Foi Deus que constituiu a sabedoria para que o homem venha estudar, para que o homem venha entender. Eu sei que nós temos que procurar a medicina, mas tem coisa que não é a medicina que resolve. Porque às vezes nós estamos mortos espiritualmente, aleluia, e você não entende. Por que eu passo por essa situação? Porque essa angústia não sai de mim. Porque essa tristeza não sai de mim. Sabe o que é isso, igreja? Peça a Deus, repreende esse mal na tua vida, porque Deus tem vida e vida com abundância. Deus tem o melhor para mim e para você. Ele não quer ver nós doentes. Ele não quer ver nós, aleluia, doentes. Mas Ele quer o nosso bem, igreja. Aleluia. Tem situação que acontece que às vezes Deus, igual o pastor falando, Deus adquirindo algo de nós. Porque Deus às vezes Ele faz nós passar no processo e às vezes nós não entendemos. Faz nós passar pela situação. Hoje você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender o propósito de Deus na tua vida. E às vezes nós queremos questionar o mestre. Às vezes nós queremos questionar Deus. Por que essa situação? Não pergunta por quê. Pergunta, Senhor, esse processo que eu estou passando, eu sei que há um propósito lá na frente. Sabe por quê? Deus ele não quer saber daquilo que por quê. Muitas vezes que você não tem resposta. A resposta chega hoje. Porque eu estou te preparando. Porque eu estou te mandando. Porque eu estou preparando a minha obra em ti. Aleluia, Deus. A Deus às vezes manda nós falar e às vezes nós não queremos falar o que Deus manda. Sabe o que é isso, igreja? Aleluia.
Nós temos que fazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus manda nós falar, nós temos que falar, aleluia. Não se calai, porque, aleluia, porque nós se calai. Lembra de Josafá? Josafá, quando veio os amonitas e os amorreus, aleluia, para contra Josafá na peleja, Josafá entendeu que veio um mensageiro a Josafá e falou: ó Josafá, veio uma multidão, aleluia, contra ti. E o que ele fez? Ele buscou o Senhor, consultou o Senhor. E o que acontece? A Bíblia vai nos dizer que quando Josafá diz: os meus olhos estão focados em ti, os meus olhos estão em ti, Deus fala: Josafá, coloca os levitas na frente, Josafá. Aleluia, coloca os levitas na frente. Aleluia, começa a louvar. Sabe o que é isso? Essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Tu não terás que pelejar. Glória a Deus, aleluia. E às vezes nós queremos colocar a mão, e às vezes Deus quer trabalhar. E quando nós estamos em comunhão, é que nós estamos se alegrando na presença de Deus. Sabe o que é isso, igreja? Às vezes você pode entrar numa situação aqui, mas que você fala assim: hoje eu não vim pedir nada, hoje eu só vim agradecer. Sabe o que acontece? Jesus, ele para o culto hoje para te falar: filha, hoje eu estou aqui, filha. Eu ouvi que você quer me adorar, eu ouvi que você quer dar o melhor. Aquela causa eu vou resolver. Aquela situação que você não sabe como resolver, deixa na minha mão, descansa em mim, porque sou eu que vou entrar na tua casa hoje. Aleluia. Aí você fala: meu Deus, eu estou aqui, minha família está lá, Senhor, em casa. Eu deixei meu familiar em casa. Deixa na mão de Deus, porque enquanto você está aqui, Deus está visitando a tua casa hoje. Aleluia. Aquele demônio que te perturba no teu lado, Deus hoje joga por terra e diz: hoje vai ter salvação nessa casa, porque eu vou entrar. Glória a Deus. Se coloque em pé, igreja. Eu vou fazer uma oração pela sua vida, em nome de Jesus. Soberano Deus, e até a causa da multidão, e pois era pequena de estatura, aleluia, e correndo, assentou-se sobre uma figueira, avistou uma grande figueira brava, para ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando, aleluia, para cima, e viu-lhe e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E aproximou, desceu depressa, aleluia, aleluia, e desceu depressa, alegrosamente, e vendo-lhe todos isto, murmuraram, dizendo: entrará se hospedeiro um homem pecador. E levantou-lhe Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu estou aos pobres dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado aquele, o restituirei 40. Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Essa palavra é bastante conhecida, para que nós venhamos entender. Jesus, aonde ele passava, ele arrastava a multidão. Aleluia. Pelas maravilhas, pelos milagres que Jesus ele fazia na vida do povo. Então Jesus, ele veio em busca de uma missão, né? Ele veio como criança, se humilhou a si mesmo, deixou sua glória para se fazer como homem, para ver como um homem ia agir na terra. Porque todos pregaram,
aleluia, e ninguém convenceu. E Jesus, vendo isso, falou: envia a mim, Pai, para que eu venha pregar sobre essas pessoas, para que eu venha curar, para que eu venha libertar. Igual Isaías diz, que quando Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim, para pregar aos mansos, para, aleluia, libertar os cativos e libertar os presos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus chegou numa grande missão. Ele sentou para